da integração dos transportes. Artigo 161. Ficam extintos os conselhos setoriais de transportes que atualmente funcionam junto às autarquias do Ministério da Aviação e Obras Públicas, sendo as respectivas funções absorvidas pelo Conselho Nacional de Transportes, cujas atribuições, organização e funcionamento serão regulados em decreto. Artigo 162. Tendo em vista a integração em geral dos transportes, a coordenação entre os Ministérios da Aeronáutica e dos Transportes será assegurada pelo Conselho Nacional de Transportes, que se pronunciará obrigatoriamente quanto aos assuntos econômico-financeiros da aviação comercial e, em particular, sobre a linha A, concessão de linhas, tanto nacionais como no exterior. A linha B, tarifas. A linha C, subvenções. A linha D, salários, de acordo com a política salarial do governo. Artigo 163. O Conselho será presidido pelo Ministro de Estado dos Transportes e dele participará, como representante do Ministério da Aeronáutica, o chefe do órgão encarregado dos assuntos da Aeronáutica Civil. Artigo 164. O Poder Executivo, se julgar conveniente, poderá formular a integração no Ministério dos Transportes das atividades concernentes à aviação comercial, compreendendo linhas aéreas regulares, subvenções e tarifas, permanecendo sob a competência da Aeronáutica Militar as demais atribuições constantes do item 4 e as do item 5 do parágrafo único do artigo 63 e as relativas ao controle de pessoal e das aeronaves. Parágrafo 1º. A integração poderá operar-se gradualmente, celebrando-se, quando necessário, convênios entre os dois ministérios. Parágrafo 2º. Promover-se-á, em consequência, o ajuste das atribuições cometidas ao Console Nacional de Transportes neste particular. Capítulo 5. Das Comunicações. Artigo 165. O Conselho Nacional de Telecomunicações, cujas atribuições, organização e funcionamento serão objeto de regulamentação pelo Poder Executivo, passará a integrar como órgão normativo de consulta, orientação e elaboração da Política Nacional de Telecomunicações, a estrutura do Ministério das Comunicações, logo que este se instale, e terá a seguinte composição: inciso 1, presidente e o secretário-geral do Ministério das Comunicações. Inciso 2, representante do maior partido de oposição no Congresso Nacional. Inciso 3, representante do Ministério da Educação e Cultura. Inciso 4, representante do Ministério da Justiça. Inciso 5, representante do maior partido que apoia o governo no Congresso Nacional. Inciso 6, representante do Ministério da Indústria e Comércio. Inciso 7, representante dos Correios e Telégrafos. Inciso 8, representante do Departamento Nacional de Telecomunicações. Inciso 9, representante da Empresa Brasileira de Telecomunicações. Inciso 10, representante das empresas concessionárias de serviços de telecomunicações. Inciso 11, representante do Ministério da Marinha. Inciso 12, representante do Ministério do Exército. Inciso 13, representante do Ministério da Aeronáutica. Parágrafo único. O Departamento Nacional de Telecomunicações passa a integrar como órgão central, artigo 22, inciso 2, o Ministério das Comunicações. Artigo 166. A exploração dos troncos interurbanos a cargo da Empresa Brasileira de Telecomunicações poderá, conforme as conveniências econômicas e técnicas do serviço, ser feita diretamente ou mediante contrato, delegação ou convênio. Parágrafo único. A Empresa Brasileira de Telecomunicações poderá ser acionista de qualquer das empresas com que tiver tráfego mútuo. Artigo 167. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar o Departamento dos Correios e Telégrafos em entidade de administração indireta,
vinculada ao Ministério das Comunicações. Capítulo 6. Da integração das Forças Armadas. Revogado pelo Decreto 900. Título 15. Das Disposições Gerais. Capítulo 1. Das Disposições Iniciais. Artigo 170. O Presidente da República, por motivo relevante de interesse público, poderá avocar e decidir qualquer assunto na esfera da administração federal. Artigo 171. A administração dos territórios federais vinculados ao Ministério do Interior exerce-á através de programas plurianuais concordantes em objetivos e etapas com os planos gerais de governo federal. Artigo 172. O Poder Executivo assegurará autonomia administrativa e financeira, no grau conveniente, aos serviços, institutos e estabelecimentos incumbidos da execução de atividades de pesquisa ou ensino ou de caráter industrial, comercial ou agrícola, que por suas peculiaridades de organização e funcionamento exijam tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos da administração direta, observada sempre a supervisão ministerial. Parágrafo 1º. Os órgãos a que se refere este artigo terão a denominação genérica de órgãos autônomos. Parágrafo 2º. Nos casos de concessão de autonomia financeira, fica o Poder Executivo autorizado a instituir fundos especiais de natureza contábil, cujo crédito se levarão todos os recursos vinculados às atividades do órgão autônomo, orçamentários e extra-orçamentários, inclusive a receita própria. Artigo 173. Os atos de provimento de cargos públicos ou que determinarem sua vacância, assim como os referentes a pensões, aposentadorias e reformas, serão assinados pelo Presidente da República, ou mediante delegação deste, pelos ministros de Estado, conforme se dispuser em regulamento. Artigo 174. Os atos expedidos pelo Presidente da República ou ministros de Estado, quando se referirem a assuntos da mesma natureza, poderão ser objeto de um só instrumento, e o órgão administrativo competente expedirá os atos complementares ou apostilas. Artigo 175. Para cada órgão da administração federal, haverá prazo fixado em regulamento para as autoridades administrativas exigirem das partes o que se fizer necessário à instrução de seus pedidos. Parágrafo 1º. As partes serão obrigatoriamente notificadas das exigências por via postal, sob registro ou por outra forma de comunicação direta. Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências, a autoridade administrativa decidirá o assunto no prazo fixado pelo regulamento, sob pena de responsabilização funcional. Artigo 176. Ressalvados os assuntos de caráter sigiloso, os órgãos do serviço público estão obrigados a responder às consultas feitas por qualquer cidadão, desde que relacionadas com seus legítimos interesses e pertinentes a assuntos específicos da repartição. Parágrafo único. Os chefes de serviço e os servidores serão solidariamente responsáveis pela efetivação de respostas em tempo oportuno. Artigo 177. Os conselhos, comissões e outros órgãos colegiados que contarem com a representação de grupos ou classes econômicas diretamente interessados nos assuntos de sua competência terão funções exclusivamente de consulta, coordenação e assessoramento, sempre que aquela representação corresponda a um número de votos superior a 1/3 do total. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os órgãos incumbidos de julgamento de litígios fiscais e os legalmente competentes para exercer atribuições normativas e decisórias relacionadas com os impostos de importação, exportação e medidas cambiais correlatas.